específico que você, o líder do elenco, pensa para o jogo da volta, até porque o tempo é curto, né? Boa noite, Mel. A gente se preparou para esse jogo, infelizmente não conseguimos o resultado, mas vale lembrar que nós temos o jogo lá em Londrina, a decisão da semifinal está em aberto, nós vamos nos preparar ainda melhor para poder ajustar aquilo que precisa ser ajustado, para a gente ter boas condições físicas também, para fazer uma grande partida na próxima terça-feira. E a confiança no grupo, no trabalho, ela é total. Os jogadores sentiram muito a derrota, mas do ponto de vista de indignação, né, por eles, a gente já jogava amanhã contra o Londrina para a gente ter uma assertividade maior naquilo que precisa e, consequentemente, aumentar a nossa chance de resultado. Eu vi nos olhos dos jogadores bastante confiança, né, para a gente poder corrigir aquilo que precisa ser corrigido, exaltar aquilo que precisa ser exaltado, para fazer uma grande partida e conseguir a classificação lá no campo do Londrina. Sabemos que não é fácil, uma equipe competitiva, que tem os seus méritos dentro das ideias que defende, mas nós sabemos que temos um elenco qualificado e vamos trabalhar bastante para poder classificar o Operário para a final do Campeonato Paranaense. Boa noite, Pivete. Nada está perdido ainda, né? Pivete, eu queria perguntar para você a respeito de dois jogadores. Cleiton, que infelizmente hoje não acertou uma jogada, né? Posso estar errado, mas na minha visão ele foi muito mal, né? Tanto é que você sacou ele já no intervalo. Qual foi o critério que você utilizou, né, para escalá-lo como titular? E outro, o Juan Zuluaga. Quando é que ele vai ter uma chance de iniciar uma partida? Porque a gente vê ele por alguns minutos apenas em campo. Pivete, por gentileza, boa noite. Boa noite, Dudu. Em relação ao Cleiton, vale lembrar que ele oscilou bastante ao longo dessa temporada, mas também estamos no início da temporada. Confiamos em todos os jogadores que temos à disposição do elenco. Se você lembrar, o Cleiton não começou bem, né, o Campeonato Paranaense, e aí ele oscilou, a gente deu um certo tempo para ele, fez alguns treinamentos específicos para que ele pudesse melhorar, tivesse as melhores condições, e ele entregou, né, participou de 2 gols contra o Cascavel, fez o gol contra o Maringá. Então é um jogador que vinha evoluindo, mas infelizmente hoje eu concordo contigo, não teve bem, e o critério foi exatamente esse, para fazer a alteração no intervalo. Vale ressaltar que no jogo contra o Tombense o Rodrigo teve dificuldade também na primeira etapa, a gente substituiu pelo Jean, que também oscilou na segunda etapa, e hoje o critério foi exatamente esse, técnico, né? E aí o Cleiton entrou, não foi bem, a gente retorna com o Rodrigo, depois de eu ter tido uma conversa com o Rodrigo, mostrado algumas imagens daquilo que ele precisava evoluir, né? Fizemos um treinamento na véspera, muita conversa, algumas imagens em vídeo. Eu acho que o Rodrigo entrou um pouco melhor, né, comparando ele com ele mesmo em relação ao jogo do Tombense. Mas é isso, eu não vou titubear nunca para poder oferecer o melhor ao Operário. É claro que a gente confia nos jogadores, mas eu estou bastante atento para trabalhar muito, para errar o mínimo possível e poder colocar os jogadores que estão melhor naquele momento para servir o Operário. Em relação ao Juan, hoje a gente tinha à disposição o Índio, que estava sem minutagem, né? Então era um jogador que estava zerado do ponto de vista físico, estava bem. O Fran Sérgio fez um grande jogo contra o Tombense, e ali no meio de campo a gente conta com grandes jogadores, né? Além dos dois, nós temos Jaci, nós temos Neto Paraíba, nós temos Gemerson, que está retornando de lesão, e temos o Juan, que é um outro grande jogador, e que assim que o momento pedir, ele vai receber oportunidades de titularidade, porque se trata de um grande jogador e tenho certeza que vai nos ajudar muito ao longo dessa temporada. Pivete, primeiramente, boa noite. Eu vou repetir para você perguntas que eu fiz tanto para o Índio e também para o Thales Olex. O Operário, claro, vem de uma carga muito forte de jogos, é o terceiro jogo em 10 dias, em casa. Por que o Operário não conseguiu sair hoje com um resultado positivo e quão difícil fica a classificação lá terça-feira em Londrina? Nós criamos oportunidades de gol, né? No primeiro tempo nós tivemos aquela bola na trave do Bosquilha, que pegou na parte interna da trave, infelizmente a bola não entrou. Na segunda etapa conseguimos um volume grande de oportunidades, né? O goleiro deles esteve muito bem, o Luiz Daniel fez 2 grandes defesas, né? 2 chutes do Bosquilha,
e nós tivemos um volume muito grande de posse de bola no campo do adversário, conseguimos transformar essa posse em oportunidades efetivas, só que nós não tivemos hoje eficácia nas finalizações, né? Elas pararam no goleiro, parou na trave, e a gente não conseguiu fazer o nosso gol. Sabíamos que o Londrina tem dois aspectos muito fortes, que um é a transição ofensiva, o contra-ataque, e o outro é a bola parada. Nos preparamos muito em relação à bola parada, temos uma equipe alta e mesmo assim tivemos uma falha de marcação e o centroavante deles conseguiu cabecear a bola no meio dos nossos dois zagueiros. É algo que a gente vai estimular ainda mais, corrigir nos jogadores, porque a gente precisa e vai estar mais bem preparado, né, mais atento nesse sentido, para que a gente reduza a possibilidade do adversário fazer gol, e temos que estar mais atento do ponto de vista ofensivo, um pouco mais de calma no momento da finalização, para que a gente possa transformar essa eficiência que nós estamos tendo com bola e essa transformação da posse em oportunidades de gol, em gols propriamente ditos, né? Os jogadores têm que ter mais eficácia no momento da finalização, e é algo que nós vamos trabalhar, vamos conversar com os jogadores, apesar do curto espaço de tempo, como você bem mencionou. A gente precisa recuperá-los da melhor maneira amanhã, na segunda-feira acredito que dê para levá-los a campo, para a gente poder ajustar o que precisa ser ajustado, estar bem preparados para fazer uma grande partida na próxima terça e sair com a classificação. Boa noite, Bruno Pivetti. O jogo ele tem vários aspectos, né? E muitos dizem de que clássico ele é decidido no detalhe. E eu acho mais do que isso, são detalhes no geral. O Operário teve bastante oportunidades em que o Luiz Daniel apareceu. Inclusive o Claudinei elegeu ele como o melhor jogador em campo por ter feito estas defesas. Queria que você me falasse como que você vê essa questão de o resultado ter sido ruim e o Operário ter conseguido ter muitas oportunidades e não ter convertido, porque o torcedor ele olha o resultado e são 2 derrotas no ano, e as 2 derrotas para o Londrina é aquela ferida de ser o arquirrival e tudo que a gente sabe que tem no futebol. E só para finalizar, o Diogo fez um grande jogo contra o Tombense. Qual que foi o teu critério de escolha para voltar a ter o Thales hoje como titular? Boa noite. Boa noite. Em relação ao resultado da partida, dói em nós também que estamos no dia a dia. A gente se preparou bem para esse jogo. Algo que gerou muita expectativa, né? Que a gente pudesse sair daqui com resultado positivo e abrir a decisão da semifinal em vantagem. Infelizmente não aconteceu. Como você falou, o detalhe foi determinante. No momento que a gente falhou na bola parada, tomamos o gol e o goleiro deles estava numa tarde inspirada, né? A gente conseguiu criar bastante oportunidade e eu, assim, na minha carreira, eu sempre fico mais preocupado se a oportunidade não vem e você, de repente, com uma oportunidade vai lá, ganha o jogo, né? Porque eu procuro estabelecer metas aí de médio e longo prazo. Eu sei que conforme a equipe vai criando, ela vai ganhando essa casca e daqui a pouco, a hora que essa eficácia no momento da finalização melhora, a tendência é que a equipe ganhe mais do que perca, né? Então nós temos que continuar criando muitas oportunidades, porque isso faz parte da solução, mas precisamos melhorar a concretização das jogadas. Em relação ao Diogo, a gente estava com um tempo muito curto de intervalo, e eu adotei o mesmo critério que eu adotei na primeira fase do Campeonato Paranaense, quando nós tínhamos jogos de 2 em 2 dias, eu sempre refrescava os setores, principalmente na lateral direita. O Thales fez grandes jogos, o Diogo também. É uma posição ali que eu tenho plena confiança nos 2 jogadores. E quando o calendário fica mais apertado, a gente costuma fazer isso para colocar os jogadores mais preparados do ponto de vista físico, para que a gente possa ter mais intensidade, né? Mas são 2 jogadores ali que nos ajudam muito e que a gente também tem plena confiança. Boa noite, Pivetti. Em relação à pressão que você mencionou que o time teve mesmo, o Operário em 2 últimos jogos teve rendimento, criou oportunidades, e você mencionou da questão da eficácia. Você imaginava que o Operário poderia ter um pouco mais de pressão no final do jogo, justamente por estar conseguindo criar, e se isso passou um pouco pelos volantes, talvez não fazerem tanto hoje como foi contra a Tombense, a infiltração no jogo? E como que você vai trabalhar justamente para equilibrar a equipe, para uma equipe que é muito reativa, que é o caso do Londrina, e que agora vai jogar em casa tendo uma vantagem? Então, eu acredito que nós poderíamos realmente ter subido mais o bloco no segundo tempo. As substituições que nós fizemos foi para isso, né?
Nós colocamos ali o Neto Paraíba, que tem bastante essa capacidade, o Juan, né, que também tem essa capacidade, tanto de fazer esse movimento no campo do adversário para pressionar a bola e, consequentemente, recuperar uma bola e provocar ali, por meio dessa recuperação, uma oportunidade de gol, como também as infiltrações que você bem mencionou, né? Nós conversamos na coletiva passada e a gente lembrou de uma boa infiltração que o Jaci fez, uma que o Neto fez, né? E a outra que o Juan fez no segundo tempo. Nós poderíamos, o Neto, dessa vez ele ficou um pouquinho mais ali na zona do rebote, foi assim que ele teve 2 finalizações, porque o Londrina, um dado momento, ele voltava ali com os extremos e acabava formando uma linha de 5, uma linha de 6, e às vezes a gente não tinha esse espaço de infiltração, e os volantes ficando no pé, eles foram alternativa ali para receber essa bola a partir de cruzamento ou um aproveitamento de rebote para transformar isso em finalização. E foi assim que o Neto fez 2 boas finalizações e o Juan teve uma boa oportunidade ali também de média distância. Fizemos o possível em termos de alteração para deixar a equipe mais leve do meio para frente, né? Eu já mencionei os 2 volantes, coloquei o Felipe pelo lado direito, porque o Alano ainda não suporta o jogo inteiro, né? E acredito que o Felipe tenha tentado cumprir bem. O Rodrigo já entrou desde o intervalo e a gente colocou o Daniel também, que a gente sabe que é um jogador que tem presença de área, que tem boa facilidade de finalização das jogadas. Então, ao que estava ao nosso alcance, a gente fez o possível para contribuir que a equipe fosse mais ofensiva e aumentasse assim a nossa chance de fazer gol. Infelizmente, hoje não foi possível, mas vamos trabalhar muito para ser possível na próxima terça-feira, para a gente poder sair de campo com resultado positivo e, consequentemente, com a classificação.